Estamos de volta às 7h56. A gente teve um probleminha no bloco anterior, né, com a Cristiane Barreto. A gente vai voltar a falar com ela agora sobre essa questão que muita gente está em home office, fazendo videoconferências. É importante as pessoas terem em mente que essas chamadas de vídeo, elas são profissionais, né, Cris? Está me ouvindo agora? Bom dia. Estou te ouvindo, Lidevan. Bom dia, tudo bem com você? Tudo. Eu falei Cristiane Barreto, depois comecei a te chamar de Cris, né? Porque você estava sempre aqui com a gente, né? A gente participando aqui do nosso quadro, entrevistando, eu te chamava de Cris, agora eu estou no costume. Não liga para isso não, viu? Tá tudo certo, eu fico muito lisonjeada. Cris, veja só, Sim. a gente tá vivendo aí esse momento novo, né, com muita gente trabalhando de casa e fazendo videoconferência, né? E como eu disse no bloco anterior, muitas situações inusitadas já apareceram porque as pessoas não estavam acostumadas, né, com isso. E agora tem essa realidade nova aí. Quais são os cuidados básicos que todo mundo deve ter na hora de fazer uma chamada como essa, que, como eu disse, é uma chamada profissional? Perfeito, Lidevan. Eu acho que, primeiro de tudo, a gente tem que entender que uma videoconferência é uma reunião como outra qualquer, que não é porque nós estamos em home office, que estamos em casa, muitas pessoas que estão fazendo a videoconferência, que a gente vai deixar de ter os cuidados como se a gente estivesse presencialmente. Então, tem uma questão de respeito para participar daquela videoconferência. Então, por exemplo, é importante que uma pessoa chegue com antecedência quando for fazer uma videoconferência, saiba qual é o papel dela naquela reunião. Por exemplo, se ela vai liderar aquela reunião, é importante que ela teste todos os seus equipamentos, que ela verifique, por exemplo, como é que está o cenário onde ela vai aparecer, para ver se está organizado, porque qualquer coisa que estiver aparecendo, fora a imagem e a voz dessa pessoa, o que ela quer comunicar, isso pode distrair ou pode desviar a atenção. Então, por exemplo, é importantíssimo que você escolha um local de uma videoconferência onde, por exemplo, algo simples, não for passar pessoas por perto, porque qualquer pessoa, por exemplo, que passe aqui agora atrás de mim, ela vai desviar a atenção daquilo que a gente quer comunicar. A gente aguarda dessas pessoas, inclusive em videoconferência, o máximo de profissionalismo. É importante, Lidevan, a gente lembrar que, por exemplo, entrevistas de emprego estão sendo feitas por videoconferência. E nós podemos, por exemplo, nos preparar testando com outras pessoas. Então, a gente pode, se a gente vai participar de uma videoconferência, vamos pensar em alguém que nunca participou e vai participar da primeira vez. Talvez testar antes com alguém, com um amigo, com alguém de casa, com alguém que esteja em outro lugar, ou com a mesma empresa, né, com algum colega de trabalho, fazer um teste. Que a gente não se preocupava com isso antes e que agora vai ser muito importante. Você citou aí sobre passar, né, alguém aí por trás, porque a gente sabe que isso acaba desviando a atenção também, né? E nesses casos que a gente tem acompanhado, né, isso é o mais comum. A pessoa, às vezes, ela não está num ambiente mais reservado e aí está em uma reunião e passa alguém e isso acaba gerando uma situação, às vezes, constrangedora com todo mundo que está ali envolvido. Então, ter esse cuidado. É um momento, eu vou entrar para uma reunião de trabalho, tá, em que local agora eu não vou estar isolado, digamos assim. E como eu tenho mais gente em casa, avisar essas pessoas, olha, eu vou entrar para uma reunião agora, por favor, não passe por aqui. Se eu não tiver como ficar num cômodo fechado sozinho, né? É bom também deixar isso claro. Sem dúvida, em tempos de pandemia e com esse isolamento, nós precisamos fazer isso independentemente de ser uma videoconferência, porque precisamos ter um local para trabalhar e negociar com as pessoas que estão próximas, inclusive para elas não ultrapassarem o limite do nosso espaço e vice-versa. É importante, Lidevan, e a gente tem visto isso acontecer em alguns momentos, quem está participando, por exemplo, compartilhando uma tela do computador, não deixar outras janelas abertas. A gente tem visto, às vezes, em videoconferência, uma pessoa, por exemplo, que deixa uma rede social aberta e aí se distrai, e aí todas as pessoas, ao invés de estar ouvindo aquela pessoa, estão vendo as redes sociais que a tela ficou aberta. Como, por exemplo, um outro importante alerta é o microfone. Se você vai para uma reunião com mais pessoas, deixe sempre o seu microfone desligado e busque ativar o seu microfone apenas no momento que você vai falar. Isso provavelmente vai criar uma maior harmonia na sala virtual. A gente tem casos, por exemplo, de pessoas que não conseguem se concentrar ou se manter focado porque o ruído naquele espaço que aquela pessoa está, e nem sempre ela consegue controlar, vai estar grande. Isso prejudica a conversa. Então, deixar o seu telefone desligado vai ser importantíssimo e deixar seu microfone desligado, suas janelas fechadas, isso também vai ser importante. Às vezes vaza alguma informação que não vai ser
vai gerar o que você acabou de falar em outro sentido, vai gerar um constrangimento muito grande. Uhum. A vestimenta, Lidevan, também é muito importante. Não é porque a gente está numa videoconferência fazendo da nossa casa que, por exemplo, a gente vai estar de pijama. Quem quiser ficar de pijama para trabalhar em casa, isso é uma coisa, né? Se você se concentra dessa forma, isso é uma coisa. Outra coisa é se eu vou estar interagindo com as pessoas no meu trabalho. Por exemplo, se eu estou em home office e meu aplicativo está conectado o tempo todo, para qualquer momento alguém da empresa entrar em contato comigo ou ter alguma videoconferência, ainda que não seja agendada, é importante que eu tenha uma vestimenta, talvez eu não vou estar de terno, se for o caso, assim que eu trabalho, mas eu preciso estar formalmente preparado para entrar nessa reunião. A nossa vestimenta é algo importante, não para que nós estejamos luxando, mas para que a gente respeite que ali é um momento de trabalho. Uhum. Um outro ponto, você falou aí do microfone, né, Cris, de ligar e desligar o microfone. Às vezes tem muita gente participando de uma mesma videoconferência, né? A gente sabe que um fala em cima do outro, acaba atropelando aquilo ali. Eu acho que é bom também ter essa noção do momento de cada um falar, né? Para essa reunião fluir da maneira ideal. Exatamente. E aí, para isso, seria importante entrar no planejamento, na pauta dessa reunião. Então, como eu estava dizendo anteriormente, uma reunião de videoconferência, ela deve incluir todos os cuidados de qualquer outra reunião, mas ela vai ter algumas dicas singulares, como o microfone, como o cenário, né, e por aí vai. Mas a gente precisa ter quem é que vai liderar essa reunião, quem é que vai dizer agora, olha, fulano que fala, agora cicrano cala, para organizar essa fala. Inclusive porque nós temos aí um delay, né? Nós temos um atraso muitas vezes, e aí essas falas vão ficando atropeladas, por assim dizer. Então é importante que alguém assuma a liderança daquela reunião, ainda que não seja o líder formal daquele grupo, mas quem é que vai ficar nessa condução? Às vezes autorizando quem entra, quem sai, percebendo quem caiu, por exemplo, a conexão. E aí nós estávamos falando de um assunto crucial para aquela reunião e a conexão de alguém caiu. Então é importante que numa reunião se eleja quem vai ser o líder dessa reunião, que vai fazer, por exemplo, o controle de equipamento e que também vai facilitar para que a reunião flua, com todos os participantes falando, com todas as pessoas contribuindo, mas de uma forma organizada. Isso já acontece no modo presencial, mas no modo virtual nós precisamos nos esforçar mais, especialmente porque nós estamos em tempos de pandemia. Então, os nervos muitas vezes ficam mais aflorados, as pessoas às vezes estão mais estressadas. Então, esse cuidado é singular para a produtividade de uma videoconferência. Isso. Agora, Cris, a gente tem uma outra situação também de pessoas que têm vergonha, né? Eu não gosto de fazer chamada de vídeo, eu tenho vergonha de aparecer no vídeo e tal. E nesse caso, hein, porque a pessoa ela está em home office e ela vai ter que participar dessas reuniões. E aí, como fica? Nossa, Lidevan, a gente tem visto muito essa realidade. Às vezes mais das pessoas tímidas ou mais das pessoas introspectivas, ou lidar, né, com esse espelho. Eu estou falando aqui agora com você e eu estou me vendo. Então, lidar com esse espelho, muitas vezes, não é fácil. E às vezes de forma exaustiva, porque tem pessoas que passam o dia todo em videoconferência. E para quem tem essa dificuldade, nós estamos sendo convidados nesse momento a muitas quebras de paradigma. E aí nós vamos precisar identificar quais são as causas dessa nossa dificuldade, quais são as causas mais profundas. Nós estamos nos revelando muito nesse momento. As empresas estão se revelando, a cultura organizacional, os clientes, a forma como a gente consome. Todo esse período é um momento de muitos desafios. E essa exposição, né, que vira quase que uma vitrine, nessa exposição muitas vezes incomoda essas pessoas. E aí, uma dica prática é procurar ajuda. Procure ajuda psicoterapêutica, procure uma ajuda de desenvolvimento pessoal, porque provavelmente essa é uma realidade que veio para ficar. A gente está vivendo de forma mais intensa agora, mas ela nunca mais deixará de ser uma alternativa, talvez, tão válida quanto a presencial. Até porque a gente tem visto muita gente que está trabalhando dessa maneira e que tem dado certo, né? Então, como você falou, muitas pessoas vão continuar, né, é mais uma situação que veio com a pandemia que a gente sabe que vai continuar, como várias, né, que vieram. E coisas positivas, felizmente, né, Cris, também?
Com certeza, com certeza. Vamos ter mais recursos e nós Mais vamos recursos. precisar desenvolver habilidades para aprender a lidar com esses Uhum. recursos ao nosso favor. Alguém pode, por exemplo, perder numa entrevista de emprego simplesmente porque teve um acanhamento, um Isso. constrangimento de estar no vídeo. Uhum. Um outro ponto, Cris, também muito comum, aí já é uma videoconferência também, mas é uma outra situação, uma outra realidade, que é bom a gente chamar a atenção. Tem muitas crianças, muitos estudantes estudando por videoconferência, né, videochamada ali. E às vezes os pais também querem ajudar e tal, os filhos, e acabam ali chegando perto da câmera, tem outras pessoas acompanhando. É importante que os pais também fiquem atentos da maneira que eles vão aparecer, né, na frente do vídeo. É bom chamar a atenção, não só as crianças, os estudantes, os pais também, assim como uma pessoa que estava na sua atividade profissional, os pais têm que entender que tem muita gente acompanhando aquela videoconferência. Uma excelente provocação e que não estavam acostumados a É. acompanhar os filhos nesse momento. Lembrando que nós estamos nas videoconferências, né, Lidevan, de uma forma compulsória. Home office não nos moldes antigos, mas de uma forma mais compulsória. Então os desafios eles ficam maiores. Então esses pais eles podem ter um papel, por exemplo, de ajudar, de auxiliar principalmente as crianças que muitas vezes não conseguem se concentrar, manter a mesma concentração o tempo todo, né, numa tela de computador, por exemplo, mas eles também podem atrapalhar. E aí, regular essa medida de até onde eu ajudo e onde é que eu posso atrapalhar, talvez isso precise ser conversado com as próprias crianças e analisar todos os dias o que é que está funcionando e o que é que não está funcionando. Às vezes, até a semana passada da pandemia, a gente funcionou no modus operandi. Talvez a partir da próxima semana já não funcione dessa forma. E Uhum. as crianças se comportam assim também. Elas mudam, elas querem também o espaço delas. Então, que eu fique próximo até o momento que eu perceba que precisa de mim, mas também que essa minha presença não vire nenhuma dependência e tampouco vire algo que eu venha prejudicar aquela criança. E Uhum. aí as escolas podem também, as professoras, podem estar dando feedback sobre isso. Isso é Isso. importante que se converse. É um período de muita necessidade de diálogo, de planejamento, de replanejamento, por isso que muitas pessoas se sentem mais exauridas nesse período, Uhum. porque nós estamos planejando a curtíssimo prazo e isso cansa. Nós não É, temos muita previsibilidade. E é. isso exaure e também desgasta as relações. Mas é importante que a gente retome aquela conversa amorosa, fraterna, atenciosa, para que todos fiquem bem na medida do possível. É porque é muita mudança ao mesmo tempo, né, Cris? Então, às vezes, isso pode estressar um pouco, né? Assim, a gente está vivendo uma situação muito nova e, como eu falei, coisas que a gente não vivia antes. Então, é uma fase, sim, de adaptação. Você falou em criança, tem um outro ponto também, aí já dos pais que têm dificuldade, às vezes, que tem filho muito pequeno em casa, né? A mãe que mora sozinha com a criança, né? Ou um pai. E nessa hora de trabalhar é um pouco mais difícil, Cris, principalmente de videoconferência. Eu acho que nessa hora também, nesse tipo de situação, vale um pouco de entendimento, assim, de compreensão, né? Olha, eu tô aqui em casa, eu tenho um filho pequeno, não tem como deixar meu filho ali do lado de fora do quarto, do escritório, enquanto eu tô aqui trabalhando, porque ele é muito pequeno. Perfeito, Lidevan. E aí eu acho que a gente entra numa situação que nós estamos num home office diferente, inusitado, onde, por exemplo, talvez não tenha aqui alguém para cuidar da minha criança, nem tampouco ela vai para uma creche ou ela vai para a escola. Então, me parece, e a gente tem trabalhado isso com os líderes nas empresas, de lidar. Eu tenho uma equipe, vamos imaginar que eu lidero uma equipe de 15 pessoas. Cada caso é um caso. Talvez uma pessoa da minha equipe more sozinha, ela tem um tipo de desafio. Outra mora só com o esposo ou esposa, ela tem outro desafio. Outra tem 3 crianças, outra tem um bebê. Então, cada caso ele é singular. Nós precisamos tratar situações de forma diferente. E aí, nesses casos, como o exemplo que você citou, cabe muito uma negociação com o nosso ambiente de trabalho. Cabe muito, por exemplo, iniciou uma videoconferência, se aquelas pessoas não sabem, eu pedir licença e dizer minha situação. Olha, hoje na minha casa está funcionando dessa forma. Tudo bem para vocês? Eu gostaria de pedir desculpa, ou não vou conseguir fazer de uma outra forma, mas eu vou me empenhar para que seja o máximo produtivo possível. Se for o caso, inclusive, de desligar um vídeo. Isso pode acontecer também, em alguns momentos desligar o vídeo, mas o mais importante de tudo isso é previamente nós negociarmos, combinarmos e botar as cartas na mesa. Essa é a minha situação.
Eu já ouvi, Lidevanda, essa pandemia de líderes dizerem para algumas mães, você nem precisa pedir mais desculpa, nós já sabemos da sua situação e nós estamos junto com você. Então, é importante que nessa fase a gente não exija nas videoconferências um rigor tão forte como se nós não estivéssemos na pandemia. Momentos diferentes pedem posturas diferentes, compreensão diferentes, que a gente se una mais. A gente já está se sentindo muito isolado. Se a gente isola, por exemplo, as pessoas numa videoconferência e trata elas como se todas fossem iguais ou estivessem na mesma situação, nós também vamos ser injustos e desumanos. A pandemia, mais do que nunca, nos cobra mais humanidade. Isso é a tal da empatia que a gente tem falado tanto e que é tão necessária nesse momento, né, Cris? Principalmente, é necessária sempre, mas principalmente agora, na situação que a gente vive. Obrigado, viu, pela participação aqui mais uma vez. Sempre muito bom conversar com você. Até a próxima. Muito obrigada também. Um excelente dia para vocês e todos os ouvintes. Obrigado, um abraço.